Boa noite, oitavo ano, tudo bem? Tá cansativo, né? Já. Eu tô cansado de ficar dentro de casa, acho que vocês também estão. Mas fazer o que, né? Enquanto isso a gente vai aprendendo, já que vocês não querem, né? Conversar comigo no Zoom. Hashtag, ó. Hashtag. Hashtag chateado, tá bom? Hashtag chateado, ó. Mas mesmo assim nós vamos ter aula. Vocês vão ver do mesmo jeito, só não vou conversar. Então olha só. Nós vamos ver agora notação. Já gravei esse vídeo umas 4 vezes. Científica. Tá bom? Notação científica. Notação científica é uma forma de você escrever um número extremamente pequeno. E quando eu falo extremamente pequeno, é pequeno mesmo. A nível molecular, de átomo, atômico, né, da nossa Constituição. Escrever um número fácil de você ter noção do que nós estamos falando. Porque quando eu falo para você, nossa, o tamanho de um átomo, você consegue falar assim, poxa, ele é pequeno, mas é meio abstrato, sabe? Você não consegue de fato entender. Então, é um jeito de você escrever com números que você consegue compreender. Já já vocês vão entender o que eu estou falando. Ou também a forma de nós escrevermos números extremamente grandes, nas formas também mais fáceis de você entender. Por exemplo, a viagem daqui a Júpiter são alguns metros, né? São poucos metros. São metros e metros e metros. Só que a gente não consegue é, quantificar, né? Quantificar é colocar em quantidade. É difícil você olhar uma distância enorme, cheio de número e falar assim, poxa, eu entendo. Não, não entende. É difícil porque a gente não mexe com essa questão. Então foi inventado na matemática um ramo chamado notação científica para nós mexermos nessa área. Porque mais para frente, ano que vem, propriamente dito, nós iremos começar, nós, né, das exatas, nós começaremos a ter certas coisas que você tem que saber a nível celular ou molecular e a nível espacial, que é bem grande, tá certo? E algumas transformações. Mas enfim, mãos à obra. O que é isso? É uma forma de você escrever números onde você consiga, por mais que você reescreva esse número, você ainda continua com ele e bater no olho você fala assim, pô, eu consigo entender esse número. Eu vou começar com números pequenos para vocês entenderem o que eu quero fazer e depois a gente parte para os números maiores, porque se vocês entenderem os menores, os maiores são as mesmas coisas. Então vamos lá. Eu posso escrever, por exemplo, esse 2 da seguinte forma, ó. 5 vezes 4. Não é? Eu posso escrever, por exemplo, assim, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui a ajuda dos universitários, tá? Não quero colocar um rápido assim, não. 200. Não. 18. Não. Eu posso colocar assim, ó. 25 vezes 8. Eu posso colocar 50 vezes 4. Repara que eu posso colocar o número que eu quiser, que a multiplicação de ambos os números aqui, ó, as três opções, tudo vai dar 200. Mas repara que a notação científica ela quer escrever um número extremamente grande de uma forma que ele permaneça o mesmo número. Eu só quero escrever ele de uma forma diferenciada. Tá? Tem um jeito, se eu colocar assim, por exemplo, até mudei a cor, ó, 2 vezes 100. Repara que em todas as possibilidades aqui, ó, eu alterei o meu primeiro número. Era 200, se tornou 5.
era 200, 2 na verdade, né, tornou 25. Era um 2, se tornou 50. Nessa última opção que eu coloquei de amarelo, era 200 e aqui na frente ficou um 2. Então manteve o mesmo número. Manteve o mesmo número. E apareceu esse 100 aqui, ó. Tá certo? A notação científica, ela vai mexer com esse 100. 100. Aqui é 100. Como que eu posso escrever o 100 de uma forma mais resumida? O que eu falo como forma resumida? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Eu posso escrever esse número enorme de uma forma menorzinha. Eu ponho a base, 2 e conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 2 a sexta. Eu vou fazer algo parecido com esse 100. O 100 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Por que eu escrevi 10 vezes 10? Eu quero fazer bases iguais para eu colocar na potência. Não é aqui que está o 2? Olha aqui onde é que eu estou riscando nos 2. As bases todas não são iguais a 2? Aí eu peguei e coloquei a mesma base e escrevi o expoente que é 6. Aqui embaixo eu já tenho 2 vezes 100. Eu tenho que pegar esse 100 e escrever de tal forma que eu consigo fazer ele virar uma potência. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Certo? Ok? Eu posso colocar esse 10 assim, ó. 10 ao quadrado. Tá bom? Vamos pegar o número maior aqui, ó. 50 mil. Eu posso escrever esses 50 mil de diversas formas, mas a notação científica quer o quê? Que eu pegue um número grande, reescreva ele de certa forma, que permaneça os números da frente, para eu conseguir bater o olho e falar, pô, isso aqui é o número 5, eu conheço o 5. Então, olha só, eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 10 mil. 10 mil. 5 vezes 10 mil não é 50 mil? Eu volto para cá. Ó. Eu consigo pegar esse 10 mil e escrever em forma de potência? Consigo. Eu não quero é potência 10? Isso só pode ser feito com múltiplos de 10. Qual que é a quantidade de zeros que eu tenho aqui no 10 mil? 1, 2, 3, 4. Então eu venho aqui, eu coloco 10 a quarta. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, eu posso aproveitar e falar para vocês. Não, então por enquanto é isso. Ok? Por enquanto que eu falo assim, nessa primeira parte, mas eu vou apagar ela. Então olha só, eu peguei um número, vou fazer com que ele fique um número em forma de potência de 10. Ou seja, no 200 eu peguei esses dois zeros e fiz esses dois zeros virar 100. Ó, tem uma lógica. No 50 mil eu deixei o 5 de lado e fiz o 50 mil virar 5 vezes 10 mil. Porque 10 mil eu sei que é número que multiplicado 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 mil. 10 a quarta. Se eu fosse fazer aqui, vamos lá, 30, deixa eu deixar por enquanto aqui 30, daqui a pouco a gente vai outra parte. Isso aqui, ó. Como que ficaria isso em notação científica? Eu vou pegar o primeiro número, vou colocar aqui, vezes 10. Qual a quantidade de zeros que eu tenho nesse número 1, nesse 30 bilhões? Mil, milhão, bilhão,
trilhão, né? 3, 6, ó, 3, 6, 9, 10 zeros. Então aqui, ó, 10 a 10, tá certo? 10 a 10 é um número que tem 10 zeros. 10 a quarta é um número que tem 4 zeros. 10 ao quadrado é um número que tem 2 zeros, tá certo? Isso é a notação científica de um número aumentando. Vai prestando atenção que a gente vai chegar numa conclusão. Agora eu vou apagar aqui e vou colocar agora com números pequenos. Apaguei notação científica ali, vai ficar apagado. Mandei apagar. Ok? Então vamos lá, apagou. Agora eu vou escolher um número bem pequeno. Eu vou escolher esse número aqui, ó, 0,01. Vamos começar primeiro com um número menorzinho. O menorzinho não, mais fácil. 0,1. 0,1, para eu transformar ele em um número decimal, eu vou fazer assim, um número fracionário. Como é que eu transformo um número decimal em fracionário? Eu pego ele sem a vírgula, divido, ponho o número 1, ó, os dois têm número 1, mas só embaixo que eu vou fazer o seguinte: quantas casas aqui eu tenho depois da vírgula? Uma, então eu ponho um zero aqui, ó. Regra. Ah, Léo, então você vai fazer agora o 0,02. Qual que é a regrinha? Não mudou nada. Você vai colocar o número em cima sem a vírgula e o número 1 embaixo. Quantas casas você tem aqui depois da vírgula? 2. Então embaixo é o número 100. Por que o número 100? Porque ele tem duas casas, ele tem 2 zeros, que são as duas casas depois da vírgula. E se você tiver assim, Léo, 0,0009, extremamente simples, igual de cima. Você vai colocar o número sem a vírgula, 1 embaixo, e você vai contar a quantidade de casas depois da vírgula e vai colocar a mesma quantidade de zeros embaixo. Então vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar mais um para ficar bem farto mesmo e vocês entenderem uma lógica. Vou pegar o número sem a vírgula. Mas esse tanto de zero que você não está colocando, se eu colocar esse número sem a vírgula, por exemplo, 0,002, se eu não colocar a vírgula, é 2, é o próprio número 2. Tá? Então eu não coloco zeros à esquerda. E vou colocar o número 1 embaixo, regra, o número 1 tem que vir embaixo, regra. Vou contar agora quantidades de números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas olha só. Notação científica que nós escrevemos nos exercícios, nos exemplos anteriores, ficavam assim, ó. 2 10 ao quadrado, 5 10 à quarta, eu acho que é 9, né? 9 10 à nona, nona não, 10 a 10. 10 a 10. Olha só onde é que está a potência 10. Está junto com o número. Só que nesses casos aqui que nós transformamos o número decimal, o 10 está ficando embaixo. Eu tenho que dar um jeito de jogar ele para cima. O que eu posso fazer para jogar um número para cima?
Eu posso utilizar um artifício da potência, e fazer o seguinte, ó. Tá, Léo, você vai ter que me explicar tudo isso. Te explico. Esse 1, repara na cor azul quem é cada um, ó. Esse 1 é esse 1 de cá, ó. Esse 10 é a base. E o expoente que estava aqui em cima desse 10, que eu sei que vale 1, se eu joguei ele para cima, ele fica valendo o quê? Menos 1. Porque eu inverto o sinal do expoente. Então 0, 1 é a mesma coisa, deixa eu escrever bonitinho aqui do lado, de 1 vezes 10 a menos 1. Vamos fazer essa regrinha com o de baixo, olhando a cópia do de cima? Então, olha só. O 1 virou 1 aqui da frente. Então, o 2 também vai virar o 2 da frente. Vezes. Eu peguei o número de baixo e joguei para cima. E inverti o expoente. Então, vai ficar assim, ó. 100 elevado a menos 1. Ficou igual lá em cima. Ah, Léo, mas tem 2 zeros. Calma, eu quero que vocês entendam primeiro essa questão. O número que estava em cima ficou em cima, vezes o número de baixo foi jogado para cima. Tá bom? Mas o que é 100 mesmo em forma de potência? Não é 10 ao quadrado? Então eu vou colocar assim, ó. 10 ao quadrado menos 1. Novamente, no lugar desse 100, eu coloquei 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. E agora eu vou resolver aqui, ó. Quanto que é potência de potência? Como é que eu resolvo? Conservo a base e multiplico os expoentes. Você pode já estar tentando já pegar a charada do que eu vou fazer, mas fica aí, vamos fazer nos outros. Vamos fazer o de baixo? O 9 vem aqui para frente, regra, vezes o 100 vai lá para... 100 não, né? O 10.000 vai lá para cima com o expoente invertido. Então vai ficar assim, ó, 9, 10, 1, 2, 3, 4 zeros elevado a menos 1. Se você fizer potência de potência, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Menos 4. Vamos no de baixo. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vamos no de baixo. O 8 vai aqui para frente. Vezes. Vou pegar esse número aqui enorme. Que eu nem sei quanto que é quanto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, desculpa. E vou colocar assim, ó. Elevado a menos 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. Peguei esse número enorme, de múltiplo de 10, e contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1. 8 vezes 10 a menos 8. Ó, existe uma lógica aí. Vamos ver se nós descobrimos a lógica. Aqui, ó, de preto. No primeiro aqui, ó, vou fazer a seta. Eu tinha 0,1. Olha o que apareceu lá no fim. 1 vezes 10 a menos 1. Quantas casas você tinha depois da vírgula? Uma. Olha a potência aqui. Vamos pegar o 002 agora. Peguei esse 002
e vou lá no final, vai acompanhando o risco preto, ó. Olha o número que apareceu aqui, ó. O que eles possuem parecido? O 2 que estava lá no final da vírgula, lá, ó, 002, ele apareceu ali na frente. E qual a quantidade de casas que eu tinha aqui no 002, depois da vírgula? 2. Olha a minha potência aqui no final, menos 2. 0,0009. Vamos pegar aqui, ó, esse número, vamos com o vermelho, o preto lá no final na resposta que nós achamos. Olha o número que está aqui na frente. Olha o número do 00009. Olha o 9 onde está. Quantas casas você tem aqui depois da vírgula? 4 casas depois da vírgula. Olha a potência que está aparecendo. Mesma coisa, 0,00008. Esse número resultou esse de cá, ó. O 8 foi parar aqui na frente. Quantas casas você tinha depois da vírgula? 8. Olha aqui, ó. Menos 8. Tá? Eu lembro que esse daqui, ó, 250 mil, eu vou colocar aqui embaixo. Qual a diferença que tem? O da direita, você tem zeros à direita. Quando você escreveu na forma notação científica, ele deu valor positivo e a quantidade de zeros que você tinha. E o número da frente você manteve. À esquerda, vamos aqui para a parte esquerda. Eu tinha números com vírgula e os valores foi idêntico à regrinha do à direita, só que a potência foram potências o quê? Negativas. Negativas. Ok? Então olha só, eu tinha um tanto de zero à direita. Ao escrever em notação científica, os expoentes ficaram a quantidade de zeros que você tem para a direita, somados e colocado 10 elevado a esses zeros. Na parte da esquerda, que são números decimais, você tem a mesma construção dos números, só que agora quem está mandando no seu expoente é a quantidade de casas depois da vírgula. Quem manda no da direita aqui, ó, quando eu falar direita, vocês vão olhar aqui, ó, direita. Esquerda é toda outra parte. Quem manda na potência da direita? A quantidade de zeros que você tem. Quem manda na potência da esquerda? A quantidade de números após a vírgula. Mas repara que um é positivo e o outro é negativo. Verdade. Quando você tem deslocamento, né, para a direita, o seu número vai diminuindo. Só escuta isso, daqui a pouco vocês vão entender. Tá? Quando eu tenho deslocamento para a direita, o seu número vai diminuindo da potência. Quando você tem deslocamento para a esquerda, o seu número vai aumentando. Guarda isso. Beleza? Vou passar algum exemplo. O que é esse deslocamento? Eu tenho o seguinte, ó. É quase muito 5, né? Vou colocar o 7. Esses números, eu tenho que deslocar alguém. Quem que eu estou deslocando que eu falei para vocês? É a vírgula. Tá certo?
Esse 0,003 não resultou um 3? Para que esse 0,0003 vire 3, é só eu colocar a vírgula aqui, ó. Certo? Ela deslocou quantos espaços? 3 espaços. Ela deslocou para a direita. Então, esse número aqui em notação científica, como a vírgula não pode ficar pendurada sozinha, eu ponho esse 0. Eu tenho que colocar esse 0. Não existe isso, ó. Então, eu ponho 0 para ela não ficar pendurada sozinha. 10. A minha vírgula andou quantas casas para a direita? Menos 3. Desloquei para a direita, menos 3. Deslocamento da vírgula. Não confunda com reta numérica, que a direita são valores positivos e a direita são valores negativos. Tá? Eu estou deslocando vírgula. Ok? Nesses 70 mil. Ah, Léo, aqui em cima eu estou vendo a vírgula. Ali, ela aqui, ó, no começo. Onde é que ela foi parar? E no 70 mil, onde está a vírgula? Se você não está vendo, é sempre aonde? No fim. Então, sempre que você não vê uma vírgula, ela está no fim. Anotem isso. Em um número, quando você não enxergar a vírgula, ela está no fim do número. No fim do número. Repara aqui, ó. Eu vou deslocar essa vírgula 1, 2, 3, 4. Então ela vai chegar aqui, ó. 7 vezes 10. A minha vírgula não foi para a esquerda. Quantas casas ela foi para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Então 10 a quarta. A esquerda aumenta, a direita diminui, tá? A esquerda aumenta e a direita diminui. Por enquanto, você tem que saber isso. Eu andei para a esquerda, eu vou andando com ela. Aonde eu parar, eu tenho aquele número vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Ah, Léo, mas olha só, eu posso pegar esses 70 mil que você colocou, e eu posso parar com a vírgula aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 700,0 vezes 10 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu andei 2 casas para a esquerda. Então, eu posso escrever assim. Aí, se eu tivesse andado mais uma casa para a esquerda, ia ficar 70,0 vezes 10 a terceira. Por que a terceira? Eu andei 3 casas para a esquerda. Ah, e com o número de cima, eu posso fazer isso, Léo? Pode sim. Vamos supor que eu só ando aqui, ó, uma casa para a direita. Então, esse novo número que vai surgir é isso aqui, ó. Quantas casas mesmo que eu andei para a direita? Uma. Então, menos 1. Tá bom? Eu vou enviar esse vídeo, tá? Porque não acabou assim. É igual eu tô falando, é chato. Mas tem que saber de direita e esquerda. E vou explicar uma regra da notação científica. Porque até agora nós mexemos com números inteiros. Inteiros assim, redondos. 7.000, 3.000, 008, 009 e assim vai, blá blá blá. Tá? Mas para esse vídeo não ficar tão grande, eu já vou enviar ele e vocês vão vendo ele aí, tá bom? Tchau, tchau.